Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. O salmo está em Deuteronômio 32. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje traz exatamente a lógica de que Deus é o Criador e nós somos criaturas. Ele é o autor da vida e nós somente temos vida mediante o fato dele ser Deus e a partir do seu poder criador. E no versículo 2 do Salmo está assim: saibam todos que eu sou, somente eu, e não existe outro Deus além de mim. E trazer essa centralidade é exatamente a dimensão da importância de Deus em nossas vidas, não somente de uma forma poética, alegre, mas entendendo a verdadeira essência e como devemos caminhar em Deus, com Deus e por Deus. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida também como Edith Stein, uma grande mulher onde ela refletiu assim: responder o chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena correr o risco. E de fato ela correu o risco. Ela foi enviada ao campo alemão de Auschwitz, onde morreu numa câmara de gás. Destruída, massacrada pela violência humana, pela uma ideologia, pela uma crença que desconfigurou, assim por dizer, a humanidade. E podemos relacionar isso de uma forma simples com a primeira leitura de hoje da profecia de Naum, capítulo 2, versículo 1 ao 3, depois o capítulo 3, versículo 1 ao 3 e versículo 6 ao 7. E que essa parte descreve a destruição de Nínive, a capital do Império Assírio. Esse texto é um oráculo de julgamento contra uma cidade opressora, símbolo de violência, idolatria e injustiça. Devemos tomar o sério cuidado de não pegar um trecho profético e querer adaptá-lo aos dias de hoje. Agora, à luz da sabedoria das Escrituras e do Espírito Santo, nós podemos certamente pegar uma mensagem central de Naum, de que, ainda hoje, em vários aspectos, a sociedade é opressora, é violenta, repleta de idolatria, e quando digo idolatria, distorce a verdadeira essência do que é o ser humano, e uma sociedade injusta. Isso nos remete ao quê? A olhar simplesmente para a sociedade como algo fora de nós? Ou devemos nos questionar? Nós vivemos nessa sociedade. E devemos correr o sério risco, conforme Edith Stein disse, de responder o chamado de Deus, vivendo como ressuscitados. Muitas vezes a crença cristã vai trazer uma perspectiva que o ressuscitar é apenas depois que passarmos por aqui. Não, a esperança da ressurreição deve nos trazer a uma dimensão de transformação no agora. E Edith Stein diz assim: quanto mais escuridão se faz ao nosso redor, mais devemos abrir o coração à luz que vem do alto. Devemos caminhar, testemunhar a nossa vida, vivenciar as coisas aqui no mundo, já pensando na dimensão do céu. Não deixe para depois. O renunciar, o assumir a sua cruz é no agora. E é isso exatamente que o nosso Senhor Jesus Cristo aponta no Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 28. O que ele diz? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Vejamos, tomar a cruz, seguir Jesus. Para muitos, isso pode ser algo muito difícil, mas é exatamente assim. A fé não é algo para ser fácil. E o seguimento de Jesus implica um descentramento, o esvaziamento do nosso próprio amor, querer e interesse. Para poder viver o Evangelho de uma maneira inspirada, deveríamos deixar ressoar profundamente em nós essa expressão tão forte de Jesus. Renunciar a si mesmo para poder viver com mais plenitude a transparência. Isso não significa que Jesus tenha tomado um caminho dolorista, no qual se valoriza a dor por si mesmo. Pelo contrário, Jesus vive a sabedoria da vida de onde brota a felicidade. Não vive para o ego, pois este busca sempre seu interesse e comodidade, mas vive ancorado naquela identidade profunda, na qual permite que a vida flua através de si mesmo, numa atitude de aceitação ou de sintonia sábia com o Pai. A renúncia a si mesmo não é um exercício de masoquismo, não é mutilar-se, nem buscar sacrifícios, nem anular-se, mas é descer até o dinamismo da vida, a força germinadora que pulsa no próprio coração. Ansioso de plenitude, de vida e de amor, é a maneira mais profunda de realização. Renunciar-se a si mesmo é deixar de se identificar com a tirania das mensagens de nossos pequenos egos, que se refletem em nossa própria linguagem e autoimagem. Significa despertar-se da ilusão e do engano, deixar de girar em torno de um suposto eu que não existe, para viver a comunhão com todos os que e com tudo, e agir assim de um modo mais coerente. De fato, renunciar a si mesmo é despertar para a lógica da paixão que leva à ressurreição. E a partir disso, olharmos para nossas vidas de uma forma diferenciada. É um desapego do falso eu. É imprescindível para poder entrar no caminho que Jesus propõe. O caminho do discipulado é exatamente esse caminho de transformação, a qual a todo momento o nosso Senhor vai nos apontando para aquilo que precisamos melhorar. Para isso, é preciso nos esvaziar daquilo que não nos faz bem, daquilo que não nos faz crescer. Vejamos o exemplo de hoje. Edith Stein ou Santa Teresa Benedita da Cruz. Que morte ela teve? Ela entregou tudo de si. E nesse sentido, que possamos novamente, conforme ela disse, responder o chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena correr o risco. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.